Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 466. Fugitivo. Num piscar de olhos, uma semana se passou. Os planos de Ashton avançaram consideravelmente nos dias que se seguiram. Ricochet, com a ajuda dos engenheiros da Giolo, conseguiu colocar um de seus navios em condições de funcionamento. Embora inseguro para viagens espaciais, não deve haver problemas com a nave, desde que eles não tentem escapar da atmosfera. Eles até conseguiram juntar combustível suficiente para 2 viagens ao redor do planeta. De volta a Vania, os nobres rebeldes reforçaram sua lealdade a Alucard, assim como Ashton havia previsto. A nobreza tentou confirmar a notícia do retorno e vitória de Ashton por meio de espiões que viviam em Livan, e foi por isso que demorou uma semana para eles se posicionarem. Quanto a Licania, Sheira e seus soldados finalmente restabeleceram a conexão com Livan e receberam a notícia do retorno de Ashton. Eles ficaram eufóricos e correram de volta para casa para encontrar seu senhor. Sheira não era a única que queria se encontrar com Ashton, pois o advogado de Vania também chegou para discutir assuntos geopolíticos com ele. No entanto, quando chegaram, Ashton já estava a caminho do Nirvana. Tudo o que podiam fazer agora era esperar seu retorno e, enquanto isso, aproveitar os serviços oferecidos por Giolan. Um mês depois, em um beco mal iluminado estava uma mulher solitária coberta com sangue podre de seus perseguidores. Como ela, as paredes que a cercavam agora tinham um toque de sangue sobre elas. Enquanto a chuva acima tentava o seu melhor para limpar a visão horrível. Não tendo mais o que fazer, a mulher começou a saquear seus perseguidores e encontrou um cigarro bastante seco. Tendo sido uma fumante ávida, a visão de cigarros antigos a fez sorrir. Um evento raro para alguém como ela. Depois de empilhar os cadáveres à sombra de uma varanda, ela se sentou em cima deles antes de acender o bastão de câncer e se divertir muito. Vivendo como humano na cidade de Frigg, esses momentos nunca foram dados como garantidos. Não por Alina, pelo menos. Em qualquer pouco de luz que o beco tinha para oferecer, uma gravura podia ser vista em sua cabeça meio raspada. 04 dizia, identificando-a como uma cobaia. Os vampiros não eram os únicos experimentando em humanos, e os mortos-vivos estavam muito à frente em pesquisar e testar os humanos. Sua pesquisa transformou humanos em seres poderosos com uma variedade de poderes. Alguns eram tão assustadores que aqueles humanos foram transformados em mortos-vivos para controlar as habilidades que tinham os mortos. Alina parecia ser uma dessas cobaias que conseguiu escapar das garras dos mortos-vivos, carregando um poder que nenhum morto-vivo gostaria de cruzar. Era o segundo dia desde sua fuga de uma dessas instalações de pesquisa, cujo nome, Tártaro. Alina foi a quarta humana que aceitou com sucesso o aumento e a primeira a escapar da instalação. Os anteriores a ela juraram lealdade aos mortos-vivos ou foram mortos. Ela recebeu a mesma oferta, mas escolheu a terceira opção e desistiu. A fuga não foi fácil, especialmente com Chazers em seu encalço. Mas graças à sua habilidade, ela conseguiu se livrar deles e ter uma pausa tranquila para fumar, que parecia ter acabado. Era mais provável que eles fossem guardados para mais experimentos. Alina pensou enquanto esmagava a ponta do cigarro. Eu provavelmente deveria pegar algumas roupas. Andar nu por aí atrairá atenção indesejada. Felizmente, ela não precisou procurar muito para conseguir algo para vestir. Afinal, ela estava convenientemente sentada sobre uma pilha de roupas se alguém ignorasse os cadáveres presos a elas. TSK, filhos da puta sem gosto nem mesmo têm roupas adequadas. Alina vestiu-se enquanto 2 estranhos a observavam de longe. Ela é uma peça, comentou Ana. Oh, a súcuba está agindo de repente. Ashton brincou, mas eu concordo. Ela é um tanto especial. Pare de babar em si mesmo. Ana virou o rosto de Ashton para ela. Eu sou a rainha da luxúria o quê? Então comporte-se. Não foi isso que você disse ontem à noite. Ashton sussurrou em seu ouvido enquanto ela agarrava Ana em seus braços. Mas, ponto levantado. Fazia 3 semanas e meia desde que eles desembarcaram na cidade costeira artificialmente construída conhecida como Frigg City. Ao contrário do resto do Nirvana,
A cidade frente não era totalmente dominada pelos mortos-vivos. Cerca de 20% da população da cidade consistia em humanos. Principalmente para garantir um suprimento inesgotável de humanos para diversos fins, uma fração dos humanos foi autorizada a viver normalmente na cidade, com condições. Enquanto os humanos se reproduzirem para entregar uma criança ao conselho, eles podem continuar vivendo normalmente. Mas deixar de fazê-lo mesmo uma vez resultaria em eles serem levados embora em vez das crianças. Como Ashton conseguiu todas essas informações? A resposta seria suas habilidades de atuação. Depois de esconder seu navio, Ashton começou a se passar por um inquisidor que havia chegado da capital para resolver algum assunto urgente, e Ana era sua escrava, assistente humana. Ninguém os questionou porque não era tão incomum que situações como essa acontecessem em Frente City. Seu principal objetivo era acessar o Tártaro e coletar informações sobre Jonathan, o pai de Ashton, já que ele foi levado para a mesma instalação após ser entregue aos mortos-vivos. No entanto, apesar de seus melhores esforços, a dupla não conseguiu localizar Tartarus. Era um segredo bem escondido que nem todos sabiam. E aqueles que sabiam se recusavam a falar sobre isso. Quando parecia que a sorte ainda não os havia abandonado totalmente, e através da videira que Ashton cultivou ao longo das semanas, ele soube de um fugitivo do Tártaro. Ao colocar suas habilidades de rastreamento à prova, Ashton rapidamente encontrou Alina. Mas ele não foi o único que a encontrou, pois uma dúzia de homens a perseguia pelos becos. A dupla estava prestes a ajudá-la quando viram uma visão interessante. Assim como parecia, Alina teve seu destino selado, seus perseguidores se voltaram uns contra os outros. Alguns minutos depois, Alina era a única que restava de pé, e a interação deixou claro por que Tartarus estava tão determinado a recuperá-la. Mas o que devemos fazer? Ana cruzou os braços na frente do peito. Não é como se pudéssemos ir e perguntar a ela: ei, você poderia nos indicar o lugar onde eles te torturaram por Deus sabe quanto tempo? Não precisaremos perguntar nada a ela. Ashton sorriu. Ela mesma nos dirá. Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 467 Fugitivo 2 A vida no Nirvana não era para os fracos de coração. Apesar de ser uma cidade futurística com carros voadores e robôs sencientes, Frente City era um lugar sem lei. E o poder era a única linguagem necessária para governar a cidade. Como Ashton e Ana não careciam de poder, eles facilmente representavam alguém sobre o qual ele tinha pouco ou nenhuma informação sem que ninguém o questionasse. Essencialmente, sua vida no Nirvana não era tão diferente de sua vida mercenária no espaço. Ashton chegou à cidade como um inquisidor da capital, mas depois de algumas semanas, ele se tornou conhecido como um mercenário genuíno com um parceiro foda. Embora ele usasse estritamente seus genes mortos-vivos, Ashton era a pessoa mais forte da cidade, seguido por Ana. Portanto, não foi uma surpresa que as pessoas em lugares mais altos quisessem se conectar com eles. Eles também queriam trabalhar com eles porque era raro ver um morto-vivo tendo um relacionamento tão próximo com alguém do outro lado do espectro. Os empreiteiros estavam um pouco mais interessados neles do que em seus talentos. O interesse deles funcionou a favor de Ashton, pois ele obteve informações que, de outra forma, estavam fora de seu alcance, como as informações sobre Alina. De volta. O barman perguntou casualmente à dupla: o de sempre? Sim, por favor. Ashton sibilou de volta. Mais alguma coisa sobre a garota? O barman deu de ombros enquanto preparava as bebidas. Não muito, mas eu ouvi que Makarov e seus capangas foram atrás dela. Um nosso depois, eles foram encontrados mortos em um beco. A garota era melhor do que fomos levados a acreditar. Ana bateu na mesa tematicamente com a música. Mal posso esperar para encará-la. Eu só espero que ela não apareça no meu pub. O barman tagarelava enquanto acariciava sua barba de 1 metro de comprimento. Seria uma pena perder essa beleza. De qualquer maneira, aqui está, monge de sangue para o rapaz e limonada de menta para a moça. A dupla pegou suas bebidas, jogou alguns créditos e saiu para conferir o resto do pub. Square Bones era um pub apenas no nome,
Na realidade, era mais como uma guilda para os mercenários. De armas a informações, de negócios a lazer, tudo que os mercenários precisam estava prontamente disponível para eles, embora pelo preço certo. O departamento de prazer geralmente era tratado por cativos humanos, já que as mulheres mortas-vivas eram bastante frias em relação a assuntos como intimidade. Não importa o quanto os homens tentassem, eles não conseguiam irritar seu sangue frio. Para manter seu disfarce, Ashton aparentemente comprou Ana de um desses estabelecimentos e a treinou para ser sua parceira. Não era estranho que milhares de mortos-vivos tivessem humanos como animais de estimação, escravos ou pior, jantar. Também era por isso que o pub tinha muitas opções de comida e bebida adequadas para humanos, além daquelas consumidas pelos mortos-vivos. É por isso que Ashton não precisava se preocupar em obter sua parcela de nutrientes para manter suas necessidades de mortos-vivos e vampíricas sob controle. No entanto, antes que pudessem terminar as bebidas, alguém importante os chamou. Ali estão eles. O dono do bar os recebeu assim que os dois entraram em seu escritório. Alto e obeso, esse homem de pele clara tem uma sensação geralmente pouco lisonjeira sobre ele. Talvez fosse a perna humana e meio comida à sua frente, ou talvez fosse seu sorriso nojento. Ashton não tinha certeza porque estar perto de Draco o repelia tanto. Não havia nada que Ana quisesse mais do que abrir a cabeça do bastardo como se fosse uma melancia podre. Infelizmente, uma escrava como ela não deveria agir por vontade própria, então ela só podia colocar um sorriso no rosto enquanto pensava em centenas de maneiras de matá-lo. Draco, é sempre um prazer ver seu rosto podre. Ashton colocou o sorriso mais falso em seu rosto antes de assumir um assento vazio em frente ao homem. Você estava procurando por mim? Sim, sim, consegui um emprego para vocês dois. Draco respondeu com um forte sotaque russo. Você ouviu falar sobre a garota do laboratório? Ashton acenou com a cabeça. Timothy nos contou o que aconteceu com a equipe de Makarov. Presumo que o rato de laboratório pode não ser um rato, afinal. Bah! Makarov era um tolo. Draco acenou com a mão com desdém. Não foi um trabalho do calibre dele, mas ele enfiou o nariz e olhe para ele agora. Morto. Não foi você quem os mandou atrás dela? Ana entrou na conversa, mas Draco não prestou atenção a um ser humilde como ela. Neste momento, Ana decidiu matar o bastardo assim que terminassem com seu objetivo principal. Sua sede de sangue estava vazando loucamente. Felizmente, Ashton estava lá para escondê-lo com sua aura. Vamos ao que interessa, Draco cuspiu. Algum cliente especial enviou um trabalho perguntando por você. Está relacionado com a garota, enviando-lhe os detalhes agora. Com um ping, uma notificação se materializou diante dos olhos de Ashton. Uma oferta de show. A tarefa era simplesmente recuperar um ativo. No lugar do nome do item havia 2 dígitos, 04. Sem dúvida, a Lina não passava de uma cobaia para a corporação. Ficou claro que o show era de alguém que trabalhava na Tartarus, mesmo que não o mencionasse explicitamente. Esse trabalho poderia ser a porta de entrada que Ashton estava procurando, mas seria suspeito se ele prontamente aceitasse o trabalho sem questionar a falta de detalhes. Parece que Draco previu que Ashton estava prestes a perguntar e imediatamente deixou escapar. Não pense demais em detalhes desnecessários. O pagamento é bom e, além disso, o cliente também ofereceu um bônus. Aceitar o trabalho ganha ou não te machucar. Sim, suponho que seu corte deve ser bastante significativo se você está tentando tanto me convencer. Ashton fechou a conta e entrou no modo de negócios. Vamos, desembucha, onde está o truque? Draco olhou timidamente para Ashton como um servo pego em uma armadilha para ursos. Suas palavras a seguir o levariam a ganhar o maior prêmio de sua vida ou o pior golpe em sua credibilidade. Afinal, Draco já havia aceitado o trabalho em nome de Ashton. Recuar agora seria um golpe severo em sua imagem, e a recusa de Ashton também poderia acabar custando a vida de Draco. Mas antes que Draco pudesse dizer uma palavra, Ashton interveio. Você já aceitou o trabalho, não é? Ashton murmurou. Bem, de certa forma, sim.
Draco gaguejou. Por favor, apenas me ajude desta vez. Eu vou tudo bem. Vamos fazer isso. O que? Draco gritou, esperando que Aston recusasse. Eu disse, vamos fazer isso. Mas você vai me dever por isso. Aston respondeu e se levantou. E vai custar muito caro. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 468. Enquanto Aston estava procurando por Alina, sua convocação estava ocupada causando estragos em toda a cidade de frente e arredores. O Nirvana nunca havia sido atingido por uma série de ataques terroristas, portanto, sua única resposta foi pânico. Ninguém sabia quem eram essas pessoas misteriosas ou qual era seu objetivo. A única coisa que a Legião de Mortos-Vivos estava confiante era que nenhuma de suas instalações secretas estava segura. No último mês, das 72 instalações de treinamento IRND sucumbiam ao domínio de criaturas sombras. Essas criaturas rastejaram silenciosamente através de suas defesas e, antes que a segurança percebesse sua presença, elas já teriam perdido a batalha. Logo a notícia chegou aos ouvidos dos governantes, e dizer que eles estavam descontentes era um eufemismo. Centenas de funcionários foram mobilizados para resolver a bagunça, já que Frente City era uma cidade importante para eles. Quanto mais cedo eles conseguissem controlar a situação, menores seriam os danos. Sem mencionar que eles não terão que perder mais nenhum dos projetos secretos em que seus cientistas estavam trabalhando. Infelizmente, das centenas de representantes enviados para Frente City, nenhum se mostrou útil. Aqueles que aparentemente encontraram uma pista sobre sua crise sombria desapareceram da noite para o dia, e aqueles que não encontraram ficaram tão sem noção quanto o resto da capital. Eles têm que se comunicar de alguma forma. O governador bateu com o punho na mesa. É impossível executar planos com tanta precisão e tato simultaneamente sem isso. Nós tentamos, Senhor. Apesar de todos os nossos esforços, não conseguimos. Smack. A cabeça da assistente voou pela janela enquanto o resto de seu corpo caiu sem vida no chão. Sempre notícias negativas. Eu dei a vocês bastardos todo o meu poder para caçar aqueles terroristas, apenas para vocês, idiotas, provarem quão inúteis vocês podem ser. Os mortos-vivos restantes abaixaram suas cabeças com vergonha e medo. Embora a raiva do governador fosse justificada, ela foi direcionada na direção errada. Os bastardos eram fantasmas literais que entravam, derrubavam seus alvos e desapareciam no ar. Ninguém que os viu ficou vivo, o que levou a especulações de que alguém poderia morrer só de olhar para eles, e por isso era tão difícil combatê-los. O que eles poderiam fazer contra um grupo como eles? Mas, como sempre, o governador não estava pronto para acreditar em suas teorias. O homem só se preocupava com os resultados e os queria rápido. Quanto a qualquer um que tentou colocar algum juízo nele, eles tiveram suas cabeças lançadas para fora. No entanto, antes que o governador pudesse cortar mais cabeças, seu holocaler, telefone holográfico tocou. Uma olhada no identificador de chamadas drenou as cores de seu rosto. Dá fora. Ele murmurou calmamente, e as pessoas ficaram mais do que felizes em atender seu pedido. Uma vez que a sala estava vazia, o governador caiu de joelhos e aceitou o chamado. Um momento depois, um enorme monstro parecido com Frankenstein estava diante dele. O presidente não era parente de Frank porque os mortos-vivos não podem ter filhos biológicos. Mas como ele era um grande admirador, o presidente decidiu alterar seu físico para se parecer com seu progenitor e enganar a multidão para a repressão, mesmo em uma democracia virtual. O governador não ousou levantar a cabeça, mas cumprimentou o presidente do Nirvana, anteriormente conhecido como rei há cerca de 2 séculos. Senhor presidente, você poderia ter perguntado isto onde o governador deixou escapar, mas foi interrompido pelo presidente, o que não era um bom sinal. Relatório. A voz do presidente ecoou pela Câmara. A ideia de mentir entrou na mente do governador por um momento, mas ele rapidamente a desligou. O preço do engano não será apenas sua vida, mas ser transformado no brinquedo do presidente para experimentos repugnantes. Senhor,
Meus homens provaram ser bastardos incompetentes. Mas fique tranquilo, vou pegar aqueles bastardos amantes do terror em breve. Sem saída, o governador viu-se obrigado a admitir o fracasso e a incompetência dos seus juniores. É isso mesmo, nada disso foi culpa dele por dispensar dezenas de funcionários competentes diariamente, mas sim daqueles que trabalham sob suas ordens. O presidente não parecia mais afetado pelas palavras. Transferir a culpa era coisa do passado. Mas se alguém vai ficar no passado, é aí que eles pertencem. Nos livros de história. Para grande surpresa e perplexidade do governador, o presidente encerrou abruptamente a ligação sem dizer mais nada. Isso é estranho. Antes que o governador pudesse pensar em qualquer coisa, a sala de repente se encheu de uma fumaça branca inodora. Apesar de perceber o que era o gás, não havia nada que o governador pudesse fazer para mudar o resultado. Por quê? Não. Deixe-me sair. Ele desesperadamente bateu com os punhos na porta enquanto sua imortalidade de morto-vivo era lentamente arrancada dele. No momento seguinte, ele percebeu que podia respirar novamente e seu coração podre começou a bater rapidamente. Em instantes, o gás se transformou em um ser humano comum. Não. Por favor. Não. O governador resmungou quando o gás se dissipou depois de terminar o trabalho. Mas o pior ainda estava por vir. No momento seguinte, as portas foram abertas e entrou um homem solitário, coberto de preto da cabeça aos pés. No entanto, o homem não era um morto-vivo comum ou mesmo um humano. De suas costas, 6 tentáculos surgiram, cada um com sua forma e propósito únicos. O governador tentou revidar, mas contra o homem de preto seus esforços foram em vão. Logo os tentáculos entraram violentamente em seu corpo pela boca antes de espalhar sua carne pela sala. Terminado o trabalho, o homem ligou para alguém e o presidente respondeu: "Está feito." O homem assentiu. "Ótimo. Espero que você não me decepcione como aquele tolo fez." O presidente afirmou enquanto massageava a testa: "Ligarei para você em uma semana para ver seu progresso." Em algum outro lugar na Cidade do Medo, o plano de Ashton funcionou e Fright City agora estava sob seu domínio. Embora ninguém estava ciente disso, Ashton havia recebido dicas deles quando os mortos-vivos silenciosamente colocaram Licania em desordem. Agora era a sua vez de fazê-los provar seu próprio remédio. Aposto que esses filhos da puta já estão revirando suas sepulturas. Ashton pensou enquanto saíam do clube. Eu realmente pensei que lidar com os mortos-vivos seria mais complicado do que isso. Mas parece que eles são tão fracos quanto o resto do seu planeta. Não os subestime ainda. Quem sabe que truque eles podem estar escondendo debaixo das mangas. Ashton respondeu: "Afinal, eles armazenam a maior parte de sua tecnologia alienígena na capital. No mínimo, acredito que o pior ainda está por vir." Falou como um verdadeiro pessimista. "Além disso, não é como se eles fossem mandar um alienígena atrás de você." "Ah, eu me tornei um Zombie Wolf." Capítulo 469. Terroristas das sombras podem aparecer a qualquer hora de qualquer lugar, então fique de olho o tempo todo. De acordo com as poucas informações que temos sobre eles, o grupo deles consiste em 4 indivíduos com habilidades irregulares. Infelizmente, não sabemos quais são essas habilidades. O sargento-general, Rizzi, estava interrogando seus soldados. Não havia emoção em sua voz, nem parecia alguém em sua posição. O careca tinha a pele remendada espalhada por todo o corpo de aparência frágil. A julgar por sua aparência, alguém pensaria que ele estava em um circo. Mas aqueles que por acaso souberam dele e de seu passado preferiram manter uma distância respeitável dele. Rizzi foi um dos únicos 7 canibais registrados no Nirvana que preferiam consumir carne de morto-vivo do que a de um humano. Foi um dos muitos efeitos colaterais do infame Projeto Crux. Um projeto secreto que aparentemente deu aos participantes habilidades que fariam até mesmo os alienígenas invejá-los. Infelizmente, isso custou o uso da própria sanidade e um desejo insaciável de canibalismo. No entanto,
Rizzi aparentemente foi curado de sua condição e agora funcionava como qualquer outro cidadão morto-vivo do Nirvana. Alguém que apenas um punhado acreditava. Garuda é a última instalação remanescente no leste de Front City. Portanto, provavelmente será o próximo alvo daqueles malditos terroristas. Rizzi latiu para os soldados. Se eles aparecerem, é melhor você morrer tentando detê-los, ou eu mesmo os matarei. Está claro, uma forte explosão sacudiu o chão. Parece que ninguém deu aos terroristas um memorando sobre o interrogatório. Caso contrário, eles não teriam sido rudes em interromper seu encontro que abalou o mundo. Rizzi imediatamente correu para a estação de vigilância mais próxima. A realidade era muito pior do que qualquer coisa que ele esperava. A instalação subterrânea estava sob ataque não de uma, mas de todas as direções. Além disso, o número de invasores não correspondia às informações que ele havia recebido. 4? É mais como 400. Outra série de explosões ocorreu, derrubando estrategicamente a grade de vigilância externa. A instalação estava efetivamente escura agora, sem nenhuma maneira de saber a localização do inimigo. Rizzi estava andando de um lado para o outro na sala, esperando encontrar uma saída para a crise. Nesse ínterim, os soldados foram instruídos a limpar o banco de dados da instalação de qualquer coisa que os intrusos pudessem querer para si. Enquanto alguns deles estavam ocupados com isso, o resto correu para enfrentar os assaltantes. Na realidade, eles eram apenas cobaias para Rizzi obter informações sobre os intrusos e suas habilidades. Sob a causa da evacuação, havia uma coisa que Rizzi ignorou: as cobaias. Cada um deles possuía pelo menos uma habilidade destrutiva e, geralmente, eles seriam sedados antes de transportá-los individualmente. No entanto, dadas as circunstâncias, tomar tais medidas era quase impossível. O pânico permitiu que os súditos roubassem a liberdade que desejavam e eles atacaram. Garuda agora enfrentava um cerco e um golpe ao mesmo tempo. As forças estacionadas não foram suficientes para lidar simultaneamente com as duas situações. Era um pesadelo que ninguém queria enfrentar. Rizzi agora entendia por que as outras instalações caíram nas mãos desses terroristas. Seu objetivo principal era destruir a instalação, seja por dentro ou por fora. Um veneno lento, hein? Rizzi murmurou com os lábios curvados. O psicopata dentro dela estava se divertindo muito. Os gritos e a visão de sangue eram como drogas para ele. Quanto mais ele ouvia os gritos moribundos de seu povo, mais alegre ele se sentia. No entanto, seu prazer não durou para sempre, pois tudo ficou em silêncio ao mesmo tempo. Não houve mais explosões, não houve mais gritos, nada, e tudo estava tranquilo. Rizzi pegou o rádio e latiu para os soldados relatarem, apenas para perceber que nada saiu de sua boca. Só então percebeu a barreira ao seu redor. Alguém o isolou do resto da instalação e o fez com perícia. Mostre-se. Rizzi trovejou, mas mais uma vez, nada além de ar saiu de sua boca. Que desgraça! Raven balançou a cabeça com a estupidez de Rizzi. Por um momento, o assassino silencioso se perguntou que matar um idiota como Rizzi conseguiria. No entanto, Raven foi obrigado a executar as palavras de seu mestre, não questioná-las. Um momento depois, Raven se mostrou a seu alvo. Mas a reação de Rizzi não foi nada como o primeiro esperava. Em vez de ficar assustado e confuso, Rizzi começou a rir como nenhum homem jamais havia feito. Medo. Ah, quanta saudade eu tinha desse sentimento. Rizzi murmurou para si mesmo, mostre-me mais. Mais medo. Rizzi investiu contra Raven com suas garras afiadas na frente. Um arranhão de suas unhas envenenadas foi o suficiente para matar um gorila adulto. Portanto, foi o suficiente para matar alguém como Raven. Morrer. Rizzi pensou enquanto suas garras cravavam na carne de Raven. É isso? A voz de Raven ecoou dentro da barreira. Isso é tudo que você tem a oferecer? Rizzi não podia acreditar em seus olhos. E foi a primeira vez que um golpe direto de suas garras falhou em matar alguém. O olhar de puro choque em seus olhos era muito mais divertido do que Raven supunha. Permita-me mostrar como se faz,
Raven sussurrou antes de bater em Rizzy e desaparecer nas sombras. Antes que Rizzy pudesse entender o que estava acontecendo, sem cortes apareceram por todo o corpo. Seus tendões foram dilacerados, forçando a ficar de joelhos, e suas mãos ficaram inúteis, mancando de lado. Tudo isso aconteceu em um piscar de olhos. O idiota não gostava mais da sensação de medo. Em vez disso, ele sentiu o medo paralisando-o como deveria. Examinando a escuridão, ele percebeu que algo estava errado. Ele não conseguia ver nada, nem ouvir nada. Todos os seus sentidos se foram, substituídos por um vazio sem fim. Raven ficou na frente, admirando sua arte antes de decidir que era o suficiente e cortou sua cabeça em um movimento suave e limpo. Sua cabeça decepada rolou para o lado, ainda presa no vazio infinito da escuridão. Que sua alma torturada encontre paz no vazio. Raven ofereceu uma rápida oração antes de sair para terminar seu próximo alvo. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 470. Enquanto sua convocação estava ocupada assumindo as instalações de Garuda, Ashton estava ocupado fazendo planos para invadir o Tártaro. Ao contrário do resto das instalações, as informações sobre o Tártaro eram difíceis de obter, mesmo os traficantes de informações não querendo nada com isso. É por isso que eu encontrar Aline e convencê-la a ficar do lado dele era o objetivo principal. No momento, Ana estava no encalço de Alina. No entanto, Ashton havia pedido a ela para não entrar em uma briga com ela. Os poderes de Alina eram assustadores, e mesmo Atlas não teria chance contra ela. Os ataques psicológicos são uma fraqueza daqueles que não possuem alta inteligência. Embora não tenha certeza, Ashton presumiu que os ataques de Alina eram psicológicos ou semelhantes aos súcubos, e ela também poderia manipular seu alvo usando apelo sexual. No entanto, a possibilidade de ser o último era insignificante, e Ashton tinha certeza disso, pois havia testemunhado Alina trabalhando. Ela nem levantou um dedo antes que os agressores começassem a se matar como psicopatas. Outra razão para apoiar a teoria de Ashton foi a falta de um meio para Alina influenciar um bando de mortos-vivos. Os humanos, mesmo aqueles com habilidades, careciam de aura, o meio pelo qual os súcubos controlavam a mente de suas presas. Como Alina não possuía aura, era improvável que ela fosse uma híbrida súcubo ou algo semelhante, mesmo que esses mortos-vivos estivessem em contato com espécies intergalácticas. Nenhum habitante do espaço jamais daria algo tão precioso quanto uma súcuba a um bando de bastardos que nem conseguem se citar. Ashton riu e continuou com sua pesquisa para obter qualquer informação sobre o Tártaro. Embora ficar do lado bom de Alina fosse proveitoso, seria bom ter um plano de backup se as coisas dessem errado. Lembre-me novamente, quantas vezes você invadiu seus servidores apenas para encontrar nada útil? Por que você continua entretendo coisas inúteis? Eu entretenho você, não é? Ashton murmurou sem tirar os olhos da tela. Além disso, se eu começar a me livrar de coisas inúteis, sua boca seria a primeira da lista. Se tivesse, quem teria lhe dado a ideia de invadir os servidores deles, levando em consideração suas palavras faladas anteriormente? Você me deu uma ideia inútil então. De qualquer forma, consegui uma pista. Bem, parece que sim. Ashton estalou os dedos empolgado. De acordo com isso, o projeto final do Tártaro deve estar em algum lugar dentro do gabinete do governador. O que está errado? Ashton murmurou e gaguejou antes de responder. É uma armadilha. Alguém descobriu nossas travessuras. O que faz você pensar que é uma armadilha? Duas coisas, respondeu Ashton com confiança. Em primeiro lugar, considerando o sigilo do Tártaro, é improvável que informações tão cruciais sejam mantidas dentro de um prédio público. E em segundo lugar, esta não é a primeira vez que invadiu servidores de defesa e nada como isso estava aqui antes. Interessante. Alguém quer pescar você. Felizmente, você não vai cair nessa. O silêncio de Ashton deixou Astaru desconfortável. Então ele continuou. Você não vai cair nessa, certo? Eu ouvi você bem o suficiente da primeira vez. Asta.
Ashton respondeu enquanto apagava qualquer vestígio de que havia estado nos servidores. Infelizmente, seria rude da minha parte não comparecer a uma festa organizada para mim. Astaroth suspirou, mas nem ele conseguiu se livrar da empolgação em torno do evento. Afinal, fazia muito tempo desde que Ashton teve a chance de usar suas habilidades. Sem contar que foi uma excelente oportunidade para analisar as estratégias e capacidades de defesa dos mortos-vivos. Em outras palavras, era uma oportunidade boa demais para passar adiante. Vamos indo. Mais tarde naquele dia, vestindo um capuz para cobrir o rosto, Ashton ficou na chuva, olhando para o enorme edifício. Não seria um eufemismo dizer que o gabinete do governador era o lugar mais protegido de Flint City, com exceção das instalações ocultas. Depois de uma rápida varredura ao redor da área, Ashton encontrou cerca de 600 soldados designados para proteger o escritório. Muitos soldados teriam sido suficientes para assustar os terráqueos, mas não foram suficientes para fazer Ashton recuar. Se ele desejasse, Ashton poderia ter atravessado as portas com facilidade para demonstrar sua força. Mas qual era a graça nisso? Se estou me infiltrando neles, devo fazê-lo corretamente. Você não está gostando um pouco demais, estou apenas começando. Apesar de odiar Panton do fundo do coração, Ashton não podia negar a eficiência de seus truques. Então, ele decidiu usar sua técnica de se disfarçar e causar confusão em uma escala que ninguém na Terra jamais havia enfrentado. Bom plano, mas seu novo visual exigiria um novo disfarce. Não se preocupe, tenho tudo planejado. Ashton respondeu ao notar um caminhão de manutenção estacionado no beco ao lado do escritório. 10 segundos foi o suficiente para Ashton adquirir um novo uniforme. Ashton deu um passo adiante para garantir que nada estivesse fora do lugar e mudou sua aparência para combinar com o cara da manutenção. Dessa forma, ele poderia usar a identidade do homem sem problemas. Seguindo seu sorriso confiante, o rosto de Ashton mudou irreconhecível. A habilidade, alteração, não era uma de suas habilidades usadas com frequência. No entanto, Ashton era proficiente o suficiente para usá-lo com pouco esforço. Com seu sorriso, ele se dirigiu para a saída traseira. Os guardas verificaram sua identidade e o deixaram entrar. Certifique-se de que o refeitório está limpo. Um dos guardas comentou: o novo governador é meio esquisito em relação à limpeza. Quer saber, limpe a cozinha primeiro. Joke, deixe o homem ir e concentre-se no seu trabalho. Alguém deu um tapa no homem antes de empurrar Ashton para dentro. O que você está esperando? Vá. Ashton assentiu e se dirigiu para dentro com seu carrinho. Enquanto esperava o elevador, 2 homens se juntaram a ele. A julgar por seus uniformes, pode-se presumir que eram funcionários do escritório. No entanto, seu comportamento severo os entregou. O governador decidiu que 600 soldados não eram suficientes para deter os intrusos e tinha mais alguns vestidos para se disfarçar. TSK, eu quase me sinto mal pela experiência que eu estaria desperdiçando matando-os. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.